Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus, que está aqui em nosso meio hoje, para que nós venhamos a louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deixarei nesse exato momento uma palavra para todos vós, para que nós venhamos a entender o porquê que nós ainda estamos nessa vida. Glórias a Deus. E o porquê que Deus enviou Jesus ao mundo. Glórias a Deus. Então, nesse exato momento, você que já tem bastante tempo aí nas redes sociais, mídias sociais, glórias a Deus. Você que gosta de curtir, curta a salvação de uma alma. Você que gosta de comentar, comente a salvação em Cristo Jesus. E você que gosta de compartilhar, compartilhe a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho Eterno. Glórias a Deus. E se você quiser cutucar, cutuque o inferno com a verdade da Palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Eis, e isto vos será por sinal: acharei um menino envolto em um pano e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra, de boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo-os, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe disseram. Mas Maria guardava todas essas coisas no coração. Guardava todas essas coisas, confessando em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos diante de uma leitura bíblica aonde acabamos de ler que isso que aconteceu não é teoria, foi um fato. A Bíblia aqui está nos mostrando que Deus enviou Jesus Cristo, Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, os pastores estavam no campo tomando conta das ovelhas, fazendo o seu trabalho cotidiano, e nenhum deles imaginava que se estaria se deparando com um fato histórico que estava acontecendo naquele exato momento. Eles não estavam esperando naquele momento que o Salvador do mundo haveria de nascer naquele momento. Mas quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nada aconteceu por acaso, mas Jesus Cristo veio no tempo certo de Deus. Eu imagino, irmão, como é que foi a reunião lá em cima no céu.
Às vezes eu fico aqui na leitura da Bíblia, ou às vezes estudando as profecias, ou qualquer outra coisa que venha a ser acerca da palavra do Senhor, eu fico imaginando como é que foi a despedida de Jesus lá no céu, para que ele viesse a esse mundo. Meu irmão, minha irmã, e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, isso que aconteceu foi real. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que venha nos dar a vida eterna, para que eu e você viesse a se orientar, a se espelhar e viver conforme a palavra de Deus. O ser humano, quando não vive mais conforme a palavra de Deus, a vida dele é caminho nessa vida sem direção. Ele acha que está curtindo e não está curtindo. Meu amigo, a Bíblia diz aqui no versículo 9: eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Só não confirma a palavra de Deus quem não nasceu de Deus, irmão. Só não fala conforme está escrito quem ainda não teve o deslumbre da revelação dos céus. Existe muita gente que está na igreja, mas ainda não nasceu de novo. Você pode ver pelos seus comportamentos, atos e palavras. Glórias a Deus. Uma coisa é a pessoa que está se esforçando para o reino dos céus. E outra coisa é a pessoa que já conhece a palavra de Deus, já tem ouvido a verdade e não quer se comportar conforme a verdade diz, irmão. Meu irmão e minha irmã, nesses dias, nesse tempo, e até neste momento em que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, a máscara de muita gente caiu. Só não enxerga hoje quem não quer, irmão. Olha, como que eu me decepcionei com um bocado de cristão, com um bocado de cristã. Quando falaram que iam se decidir por uma pessoa que vai querer aprovar leis que é contra tudo que a palavra de Deus prega. A palavra de Deus é contra essas coisas em que esse determinado homem vai querer aprovar nesse país, caso ele consiga ganhar as eleições. Irmãos e irmãs apoiando essa pessoa, enquanto que a palavra de Deus condena, irmão. Aí muitos falaram até assim: não, irmão, mas ele é ser humano como um qualquer. Com certeza, ele é digno também de salvação, mas ele tem que se arrepender. Ele tem que jogar no lixo todos aqueles planos de governo que a palavra de Deus condena. Caso contrário, ele e aquele que os apoiou vão queimar no fogo do inferno. Porque a Bíblia, irmão, é bem clara. Quando o anjo do Senhor aparece para os pastores e lhe mostra o plano da revelação, da redenção, de salvação, é porque aqueles pastores que estavam cuidando daquele rebanho estavam preparados para ter a visão e a revelação. Mas nos nossos dias atuais, muitos não estão preparados para o deslumbre da revelação e nem para morar no reino dos céus. Muitas pessoas ainda não nasceram de novo. Meu irmão e minha irmã, o que tem de pessoas que vai ficar com a consciência pesada porque decidiram erradamente. Quando Deus envia seu Filho ao mundo, irmão, é para que o homem venha se converter e ter caráter. E só apoiar quem tem caráter. Mas o que acontece? O anjo do Senhor aparece, anuncia aos pastores, dizendo, versículo 10, e o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. A salvação é para todos. A intenção de Deus é salvar o mundo inteiro, mas infelizmente são poucas pessoas que vão se salvar. Estou te mostrando a luz da Bíblia, tá? A luz da Bíblia. Eu sirvo a Jesus Cristo há mais de 20 anos. E não sou guiado por orientações humanas. Sou guiado pela orientação de Deus. Em muitos momentos eu tenho ficado quieto, em silêncio, mas observando as coisas.
e vendo que, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, eles sabem muito bem. Imagine se Maria resolvesse abortar Jesus. Eu vou pegar pesado aqui agora, hein? Imagine se Maria resolvesse abortar Jesus, apesar que o ditador da época que estava ali administrando o governo de Roma, ele queria que matasse as crianças. Ele queria que todas as mães abortassem até no ventre as crianças. Mas Jesus, quer dizer, mas Deus deu o livramento para Cristo e para João Batista quando começou a perseguição daquele governador que queria abortar e matar todas as crianças. Para você ver, irmão, a Bíblia é bem clara quando a Bíblia diz assim. A Bíblia é bem clara. Em Provérbios, capítulo, glórias a Deus, capítulo 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Irmão, uma coisa é você apoiar uma pessoa sem você perceber ou entender o caráter daquela pessoa. E uma coisa é você apoiar aquela pessoa sabendo que aquela pessoa é um mau caráter e aquela pessoa se declarou como mau caráter. Hoje isso aqui, ó, telefone, isso aqui, você só não conhece a verdade e você só não sabe quem é quem se você não quiser. Porque a internet está aí para mostrar a verdade, quem é e quem não é. Então, se você decide errado, olha o pecado que você está cometendo. Eu escutei agora recentemente um padre fazendo uma homilia, administrando aquela missa. Ele falava a seguinte do aborto: que o aborto é uma oferenda a sacrifício a Satanás. Se você for ver pela lógica, é verdade. Imagine você tendo uma máquina de abortar, uma máquina de aborto. Imagine milhares de abortos ao mesmo tempo. Seriam várias oferendas oferecidas ao diabo ao mesmo tempo. Porque a palavra de Deus é contra isso, irmão. A palavra de Deus. E quando eu vejo cristão que não se posiciona e diz que não tem nada a ver, e ainda fala assim, não, irmão, o voto é secreto. Eu sei, meu amigo, o voto é secreto, mas aos olhos de Deus nada é secreto. Porque a Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Mas quando o anjo vem trazer aqui o recado que Maria deu luz ao Salvador, os pastores ficaram felizes. Versículo 11. E eis que vos trago por sinal, acharei o menino. Quer dizer, versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Quando Jesus Cristo nasce nesse mundo, irmão, houve alegria nos céus, alegria na terra e tristeza no inferno. O inferno ficou triste porque Jesus veio para desfazer e aniquilar toda a obra do diabo. Então, se você concorda com um homem imoral que é a favor do aborto, a favor da liberação das drogas e de todo tipo de vício que você imaginar, a favor da prostituição, a favor da imoralidade, abominação, incesto, zoofilia, se você apoia essas pessoas pecaminosas, você sendo cristão, você está em pecado diante de Deus. E Deus vai te cobrar no último dia, pode ter certeza, sem sombra de dúvida nenhuma. No juízo final, conforme está no Apocalipse, Deus vai te cobrar. Mas aqui, meu irmão e minha irmã, o Jesus Cristo nasce no mundo e ele começa a crescer como criança. Versículo 12, isto vos será por sinal, acharei o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha a simplicidade, humildade e pobreza onde Jesus nasceu.
Imagine se Jesus, lá no céu, antes de vir ao mundo, fosse fazer questão para o Pai. Não, Pai, manjedoura? Eu tenho que nascer num palácio. Não, Pai. Ovo? Não, tem que comer picanha, tomar bebida. Mas não, Jesus nasceu numa manjedoura, numa simplicidade. A Bíblia fala, ele sendo rico se fez pobre, tendo tudo, mas como não tendo nada. Meu Deus do céu, meu irmão e minha irmã, olhe para a sua consciência. A vida nessa vida é passageira. Saiba disso, a vida nessa vida é passageira. Hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. Veja a quantidade de pessoas que já se foram. Hebreus 9, 27. Está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Vamos continuar, versículo 13. E no mesmo instante apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo, versículo 14, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Que foi o que eu falei. Houve festa nos céus, alegria na terra e tristeza no inferno. Isso aqui é real, irmão, o que aconteceu. A nossa vida também é real. Por isso que quando nós decidimos qualquer coisa, a nossa decisão é tão real naquilo que nós decidimos que vai para o registro dos céus. Se você decidiu corretamente, vai estar registrado lá. Se decidiu erradamente, vai estar registrado também, irmão. Você vai alegrar os céus ou você vai entristecer os céus? Hein? Vou mais além do que eu vou falar. Você vai querer ver alegria nos céus ou alegria no inferno? Quem você vai querer alegrar? A Deus ou ao diabo? Você entendeu? Mas vamos continuando, versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. A Bíblia diz no livro de Salmos que os obreiros fraudulentos não terão conhecimento de Deus. Quando o homem ou a mulher que se diz ser de Deus não te ensina corretamente, porque são obreiros fraudulentos. Esses obreiros fraudulentos diz que nem tudo é o que está escrito, que Deus só quer o coração, pode votar em qualquer um, porque Deus não vai se importar. E quem falou isso? A Bíblia diz que toda consequência errada ao que você semeia, você vai colher. Você pode ver o que aconteceu com o povo de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel decidia erradamente, eles eram cobrados duramente por Deus, irmão. Quando os anjos vieram aqui na terra para poder se alegrar festejando, e os pastores de Belém perceberam, eles foram correndo para ver o que os anjos haviam o notificado. Aí o versículo 16. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Houve a confirmação daquilo que o anjo falou. Você entendeu, meu irmão? Tudo na Bíblia é real, não é teoria. Eu vi recentemente e ouvi um tal religioso grande de uma tal igreja, que eu não vou citar aqui, ele citou coisas que, pelo amor de Deus, irmão, olha o que ele falou. Que Jesus errou, que a palavra de Deus está desatualizada e que precisamos a cada dia nos atualizar com o presente século, porque o mundo é hoje. Não, irmão, não é assim não, não é isso que a Bíblia ensina não. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente, que ele não mudou e que a palavra de Deus vai se cumprir de acordo com aquilo e conforme Deus quer, irmão. A Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, irmão. Tome muito cuidado com os falsos ensinadores. Versículo 17. E vendo divulgaram a palavra acerca do menino, e lhe fora dito, e todos os que o ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe disseram.
Os pastores verdadeiros ensinam e orientam conforme a palavra de Deus, conforme os ensinamentos doutrinários, conforme os estatutos e a lei do Senhor. Todas as vezes em que você ouviu um pastor e uma missionária que não ensina mais conforme a palavra de Deus, eles são falsificadores, são falsos profetas, eles não vivem mais conforme a palavra do Senhor, vivem conforme o vosso próprio ventre, segundo o curso desse mundo e não conforme as revelações divinas. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo o final dos tempos. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Versículo 19 e 20 para terminar. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Meu Deus, oh meu Deus. Faça conforme a tua vontade nessa vida, Pai. Porque, pelo amor de Deus, Senhor, muitas e muitas pessoas, meu Deus, estão há mais de 10 anos na igreja e não aprenderam realmente o que é a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando o homem ou a mulher não consegue perceber ou entender como se decidir corretamente, essas pessoas ainda não nasceram de novo. Elas estão em vão na casa do Senhor. Ou o seu dirigente, ou seu pastor, ou sua missionária não estão lhe ensinando direito. Porque a palavra de Deus, irmão, se não for conforme está escrito, nunca herdarei o reino dos céus. Para ir para os céus, irmão, é na direita, direito com Deus. Se não for assim, irmão, não vai chegar aos céus. Pode reparar que na esquerda, tudo que vai para a esquerda que a Bíblia mostra é só coisa ruim, irmão. É só coisa ruim. À direita está as ovelhas, à esquerda está os bodes. À direita está os salvos, os perdidos está tudo na esquerda, irmão. E a Bíblia ainda fala para a gente ter misericórdia de alguns para os arrebatar do fogo, irmão. Que fogo é esse? Fogo do inferno. Por isso que nós estamos, irmão, aqui pregando a verdade, anunciando a verdade, mostrando o que está escrito, para você se salvar e ainda tomar a decisão correta, irmão. O Espírito Santo de Deus me incomodou. Deus me deu visão e revelação essa semana, irmão, que eu não consegui nem dormir direito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Por isso que eu estou pregando e anunciando aqui na transmissão ao vivo. Porque eu só ia fazer isso, só ia voltar a fazer a transmissão ao vivo a partir do ano que vem. Mas o Espírito de Deus me incomodou para falar com aqueles que estão aqui comigo nas redes sociais e mídias sociais. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que Maria guardou todas essas coisas no coração. E no tempo certo, na hora certa, ela sempre anunciava, irmão. Imagine se Maria resolvesse abortar Jesus. Eu e você não seria salvo, irmão. E imagine se o rei Herodes da época conseguisse matar a criança que estava no ventre de Maria. Quando o anjo lhe alertou, pediu para fugir, ó, saia daqui, vai para o deserto. E eu acredito, irmão, que foi no mesmo período que João Batista ainda não havia nascido. O anjo também fala com Isabel e diz, ó, saia também, fuja, porque tanto João Batista como Jesus vão precisar dos dois para revolucionar e trazer a verdade ao mundo. Mas aqueles que não conseguiram escapar, padeceram. Confiaram mais no abraço da força do homem, conforme tem muita gente agora. Meu irmão, preste muita atenção. Antes de qualquer coisa, veja se está na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, não aceite. Não aceite. Porque Jesus falou que a palavra de Deus é a mesma hoje, ontem e eternamente não mudará. A Bíblia fala que em Provérbios capítulo 20, versículo 11, diz que até as criancinhas se dará a conhecer os seus atos, se forem bons ou ruins. A Bíblia fala acerca dos jovens, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, a tua mocidade, alegra o teu coração, e no dia dos teus
caminho por onde vocês andam, mas saiba que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Deus fala também para os adultos, dizendo no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis. Tudo que o homem semear, vai colher. Assim como no livro de Lucas, capítulo 12, do 13 ao 21, que diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tem preparado e para quem será? Imagine, irmão, as pessoas que decidiram erradamente hoje, e quando for à noite, 10 horas da noite, aparece o espírito da morte. Meu Deus do céu. Tem gente que vai até fazer o sinal da cruz. Misericórdia, Senhor. Aí aparece o espírito da morte. Louco. Me mandou tu decidir errado. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tem preparado e para quem será? Aí vai a pessoa partir para a eternidade. Meu Deus, foi embora. É o que eu falei, irmão. Muita gente hoje vai dormir com a consciência pesada, mas eu vou dormir com a consciência tranquila, irmão, tranquila. Aí, aos anciões, os idosos, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. E perdendo ele a arca, o sacerdote Eli, caiu da cadeira para trás da banda da porta, que quebrou-lhe o pescoço, porquanto morreu, pois era velho e pesado, e tinha julgado Israel 40 anos. Sabe por causa de que ele caiu para trás? Ele não corrigiu seus filhos que estavam pecando gravemente contra Deus, andando erradamente. Ele não corrigiu o povo que estava na sua administração, ensinando entre o certo e errado, para que aquele povo viesse a decidir corretamente. O que aconteceu? A sequência da cobrança de Deus veio e ele foi punido. As mulheres também, 2 Reis, capítulo 9, do versículo 30 ao 37. E foram para sepultar, porém não acharam senão somente a caveira e os pés e as palmas das mãos, pois os cães a devoraram. Meu irmão e minha irmã, todo mundo vai ser julgado por Deus. Ninguém vai escapar, desde a criança até o ancião. Homens, mulheres, criança e ancião, todos serão cobrados nessa vida e em breve do outro lado da vida. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais segundo a luz do Evangelho, da Palavra de Deus. Conforme diz a Bíblia Sagrada em Salmos, capítulo 33, versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 144, versículo 15. Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo suspira. Que Deus te abençoe. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Estaremos aqui novamente, glórias a Deus, para continuar falando da vontade de Deus e de sua palavra, porque Deus, ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Deus não falha de acordo com as suas palavras. Meu amigo e minha amiga, antes de qualquer decisão, se oriente pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e pergunte a Deus se é verdadeiramente aquilo que você deve fazer, porque senão depois virá a consequência e a cobrança do Altíssimo. E aí, meu irmão, depois não adianta chorar. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.